Aqui para minha tela, para a gente conversar, ele, grande Emanuel Pessoa, especialista em Direito Econômico Internacional. Emanuel, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui na nossa programação. Já chegando aqui, derrubando o microfone. Enfim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Isa, bom Ficou dia. vermelho? Então, eu tava pensando que se fosse o Cabral aqui, eu tava ferrado, né? Imagina. Não, o Cabral tivesse aqui, visto que eu derrubei aqui, ele tinha me matado. Teria, né? Teria. Mas tudo bem, a gente só fala aqui, né? Justifica o barulho, mas tá tudo O Rui das Neves vai dizer que vai gravar já. Flagrou, né? Flagrou. Mais uma lá. Vi pra viver. Vivi pra ver, né? Que ele coloca. Exatamente. Um abraço, viu, Rui? Sei que você tá aí no Rio. Obrigada, Emanuel. A Emanuel sempre vem aqui na nossa programação, inclusive, né? Até vou falar sobre este assunto daqui a pouco já. A gente conheceu o Emanuel nessa cobertura deste conflito, né? E a gente está aqui já há 6 meses, inclusive, né? Trazendo sempre o Emanuel aqui na nossa programação. É um prazer. Ontem eu mandei uma mensagem assim, viu, Isa, para o Emanuel. Eu sou muito sincera, viu, Emanuel? Vou falar aqui no ar. Claro. Emanuel, vamos falar sobre o que amanhã? Qualquer coisa? Ele falou, qualquer assunto, menos sobre filho. Isso eu deixo para Isa. Então. Só isso. O esposo da Isa tá de parabéns. Outro dia aí, o rapaz tinha uma reunião cedo, né, era, Isa? Passou o quê? 1 hora no máximo dormindo, cuidando dos meninos pra você poder dormir, né? Esse é o pai herói. Esse é o pai herói. Me acompanha. Exatamente. Mas vamos lá então, né? Já que a gente pode falar de tudo e casou, né, Emanuel? Inclusive, até só para o pessoal saber que nada é muito combinado, né? A gente está aqui trazendo informação. E com o Emanuel a gente nem precisa ter script, porque ele fala realmente de tudo. Emanuel, hoje, né? Estava até falando agora há pouco, essa guerra aí na Ucrânia completando 6 meses, né? Começou exatamente dia 24 de fevereiro. E a gente vê que isso segue ainda abalando muito a questão da economia mundial. O gás, né? A gente recentemente tem falado muito do aumento do gás. Não só está mais caro, mas pode não estar mais disponível, né? Daqui a pouco aí, se essas represálias, as sanções ocidentais continuarem, a Rússia cortar aí inteiramente o fornecimento à Europa, o que era, né, para ser uma operação especial militar, como chamava no início, né, o próprio Vladimir Putin, se tornou aí num conflito que já leva a 6 meses. Primeiro, para a gente entender, né, a gente está vendo uma estagnação, de certa forma, ali por parte das tropas russas, mas eu queria entender a sua visão, o balanço, né, que você faz deste conflito até agora, para depois a gente seguir aqui com as perspectivas futuras. Eu acho que do ponto de vista militar, para quem observava do começo, existe aí uma grande decepção com o histórico militar russo, que se imaginava que os russos venceriam isso rapidamente. Quando eu falo decepção, não é que as pessoas estivessem torcendo pelos russos, é que se imaginava que o poder projetado pela Rússia fosse muito maior do que ele é. Então, isso decepciona a análise, não o fato de as pessoas quererem que eles tivessem vencido ou invadido o que fosse. Quanto aos ucranianos, ficou muito claro uma grande capacidade de resistência e também ficou muito claro que a tecnologia ocidental militar ela ainda é superior, porque são armamentos ocidentais que têm sido empregados pelos ucranianos na sua resistência contra os russos, além, claro, da utilização massiva de drones, que realmente consegue desequilibrar nessa guerra assimétrica. Mas o maior problema realmente que a gente vê é a persistência de uma inflação de alimentos e a inflação de energia cedendo agora em função desse conflito. Então, particularmente no Brasil, ajudou muito a ceder a inflação de energia o fato de o governo federal ter atuado fortemente para reduzir os tributos federais e para dar um cap, né, um teto no ICMS dos estados, impedindo aí a continuidade da subida dos combustíveis. E agora, com a queda do preço dos combustíveis no mercado internacional, não sei se vocês acompanharam recentemente, os Estados Unidos e o Irã estão chegando a um ajuste que talvez o Irã possa colocar 1.200.000 barris de petróleo diários na produção mundial, o que iria ajudar bastante a diminuir o preço. Então, só essa expectativa já ajudou a diminuir o preço da gasolina no estrangeiro. Estamos dizendo, nos Estados Unidos, o preço médio da gasolina já caiu $1 o galão, porque lá aqui a gente compra por litro, lá eles compram pelo galão, que é aproximadamente 4,8 litros. Então, são notícias boas, mas do ponto de vista ainda da alimentação, o preço da comida ainda sobe, mesmo com a deflação brasileira, o preço da comida ainda sobe, o que é péssima notícia, porque para quem acompanha a questão econômica, existe um coeficiente chamado de Engels, não é do Engels do Karl Marx, do comunista, é um outro economista alemão. Esse coeficiente de Engels diz que quanto mais pobre a família, mais comprometida é a renda daquela família com comida, porque é a primeira necessidade básica. Então, quando o preço da comida sobe, tira a disponibilidade financeira das famílias mais pobres
de poderem gastar com outras coisas, mesmo que fosse remédio, pagamento de aluguel, um eletrodoméstico, isso vai tirando essa disponibilidade. O preço da comida sobe porque com a guerra da Ucrânia você retira a exportação de grãos ucranianos, faz com que o preço das commodities suba, os investidores ficam preocupados, aumenta a especulação e aí o preço das commodities sobe de forma geral. Como o Brasil é exportador de comida, o Brasil acaba tendo boa parte da comida vendida no mercado doméstico influenciada pelos preços internacionais, porque o produtor brasileiro ele vai preferir exportar do que vender no mercado doméstico se existir uma disparidade muito grande de preços. Então, por conta disso, o Brasil aí está experimentando uma inflação de alimentos. Basta você ver que a soja está no preço mais alto desde 2011, 2012. Né? E o Brasil esse ano vai ter a safrinha, que já vai fazer com que a produção de soja na safrinha seja 40% mais ou menos maior na safrinha do que ano passado. Então isso significa mais dólares, só que ainda assim no mercado internacional o preço das commodities está subindo. Para quem acompanha o mercado, para quem é do setor agro, o índice MSCI, né, o MSCI, que é o que vai medir o valor das commodities, ele está subindo, já faz aí mais ou menos alguns meses, e a expectativa é de que ele continue subindo. Isso vai pressionar, seguir pressionando o preço de comida no Brasil, infelizmente, que prejudica as pessoas mais pobres. Ou seja, Manuel, essa guerra aí para o Ocidente custou caro, né? Todas essas sanções econômicas acabam se revertendo aí justamente para o próprio Ocidente. Muitos especialistas acreditam diziam até que a Rússia iria quebrar em 3 meses com as sanções do Ocidente, e a gente está vendo totalmente o contrário, né? E, inclusive, o próprio Volodymyr Zelensky, nessas homenagens que ele está fazendo aí nesse dia de independência, ele falou: o que é para nós o fim da guerra? Costumávamos dizer a paz, agora dizemos a vitória. Tem uma perspectiva realmente de vitória da Ucrânia com esse prolongamento da guerra? Ele disse, inclusive, que vai conseguir retomar a Crimeia, ou vai ser a guerra, assim como na Síria, que vai se prolongar aí por muito tempo? Eu não acredito que a guerra vai se prolongar por muito tempo, você está tratando situações muito diferentes, mas ao mesmo tempo é muito difícil que ele consiga militarmente vencer a Rússia, né? Porque no final do dia, se ele for vencer a Rússia mete lá os mísseis hipersônicos e faz terra batida. Então, eu acho que para a Rússia hoje a situação ela não chega a ser tão desconfortável quanto já foi, porque, enfim, embora eles estejam tendo perdas mais rápidas que os ucranianos, o ritmo de perdas russas diminuiu, a economia russa melhorou bastante as perspectivas, se conseguiram substituir domesticamente várias cadeias americanas que fecharam, conseguiram compensar a venda de petróleo na Índia, na China e também exportando mais para outros países, como por exemplo, o Brasil praticamente dobrou as importações da Rússia no período, tá? Fortemente em antecipação de fertilizantes, mas isso significa um aumento da receita em moeda forte para a Rússia. Então eu acho que é muito difícil que você tenha uma guerra dessa situação, guerra de trincheira e tudo. Você está falando de lugares em que existe um aparato estatal forte e existe o fato de ser um país que são países que estão na Europa. Então é totalmente diferente. Então existe um interesse distinto. Obviamente os tratamentos deveriam ser iguais, mas a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que algumas pessoas e alguns países são mais iguais que os outros. Então é muito difícil que uma situação de guerrilha perdure ali naquela região, até mesmo pela natureza dos governantes envolvidos. Manuel, você falou, né, exatamente aí que não acredita que realmente se estenda por muito tempo. No início, né, havia uma grande, né, especulação, né, vamos dizer assim, muita gente falando, inclusive, agora eu já tô com a minha câmera aberta, vamos lá, olha. Ficamos bem, hein? Ficamos bonitos aqui nessa câmera aberta. Mas já trocaram de novo aí, agora eu não sei. Mas tudo bem, vamos para essa então, é assim, vamos lá. Emanuel, a gente falava muito, né, de quanto tempo deveria realmente, né, levar esse conflito, se a Rússia iria rapidamente tomar conta, né, de todos esses territórios. A gente vê, né, já se arrasta aí 6 meses, é isso que você falou, trazendo grandes impactos econômicos, inflação mundial. Recentemente a gente viu a liberação ali daquele acordo de paz para a liberação dos grãos. Por um outro lado, recentemente a gente viu que os 2 presidentes já estavam aí dispostos a romper, inclusive, o acordo de paz. Tem uma questão muito emblemática ainda em relação ao desenrolar disso. E o principal, né, inclusive em represália a essas sanções que a Isa trouxe aí agora há pouco do Ocidente, a gente vê a questão do gás. Uma grande preocupação se realmente, né, essas manutenções que a Rússia diz que está sendo, né, feita
por conta de maquinário, se seria uma represália em relação às sanções. Você acredita que realmente há essa possibilidade de um corte, né, total, aí, uma interrupção total deste fornecimento para a Europa, que já se aproxima do inverno? Eu acredito que sim, que existe essa possibilidade. A Rússia poderia fazer isso, porque ela vem se preparando financeiramente. Eu lembro que aqui, consistentemente, eu e o Gani, a gente tem falado que a Rússia se preparou com dinheiro para essa guerra, por mais que tenham bloqueado as reservas internacionais da Rússia, metade ainda ficou, são quase 400 bilhões de dólares que a Rússia ainda tinha disponíveis em reservas que não estavam em países que bloquearam, e a Rússia conseguiu manter as suas exportações de energia. Então existe a possibilidade? Existe. Por quê? Porque a União Europeia e os Estados Unidos não querem aceitar, né, que a Rússia possa usar os dólares e euros que estão bloqueados para pagar suas contas. Então a Rússia agora demanda que esse país faça pagamentos em rublos. Então esse impasse pode levar efetivamente ao corte do fornecimento, porque a Rússia está preparada para isso. Resta saber se o cidadão médio alemão e o cidadão médio francês, o cidadão médio italiano, eles estão dispostos a passar frio no inverno. E se esses governos desses países estão dispostos a enfrentar efetivamente a tempestade eleitoral que viria das suas populações insatisfeitas. Basta ver que o preço de energia na Alemanha, dependendo da fonte energética, multiplicou por 10. Você soma com a seca, que dificulta mais ainda a geração de energia, porque diminui... Tudo bem, a Europa não é exatamente aquela cocada em produção de energia hidrelétrica, mas já diminui ainda mais o pouco que tinha. Então a Europa está com a maior seca dos últimos 500 anos. Aí a Europa com seca, quer dizer, o custo de alimento na Europa subindo, o custo de energia na Europa lá em cima, chega no inverno, Vladimir Putin desliga o gás. É óbvio que nessa hora a Europa vai ter que chegar e fazer um acordo com a Rússia, ou eles vão ter que arrumar um fornecedor substituto. Tá, vai vir gás do Catar? Vai vir gás dos Estados Unidos? Vai, mas vai ser suficiente? Então, esse é o grande desafio logístico. Se a Europa conseguir superar o desafio logístico, a Europa quer que o Putin feche a torneira e acabou. Mas se a Europa não conseguir superar o desafio logístico, ela fica na mão da Rússia. Então, a gente tem mais alguns meses aí de corrida dos europeus para providenciarem navios tanques suficientes com gás natural, mas o fato é, isso derrubou a economia europeia e é por isso que o euro, ele saiu de 1,20, era cada euro comprava $1,20. Agora cada euro está comprando 98 centavos de dólar, isso num período de 3 meses. Então o euro passou mais de 10 anos a 1,20, 1,24, 1,23, às vezes chegava, quando estava na mais baixa possível, 1,17, e de repente vai para 97 centavos, porque a preocupação é que os europeus vão passar frio e a atividade econômica na Europa vai entrar em recessão, em função desse problema de custo de energia que foi uma disparada gigantesca. Emanuel, não podia deixar de perguntar, né? Essa semana a gente falou muito sobre a morte de Daria Dugina, né? Perdão, até filha do Alexander Dugin. Nas línguas eslavas você coloca o A quando é mulher no sobrenome, é engraçado. Putina, Putina fica esquisito, mas... eles colocam sempre o A. Então, a Daria, filha aí do Alexander Dugin, né? O grande considerado guru de Vladimir Putin, você acredita que essa morte, esse atentado especificamente, a explosão no carro no qual ela se encontrava, né, provocando tudo isso, pode aumentar aí, escalonar ainda mais, de repente? A gente está vendo as tropas, né, muitos veículos falando que as tropas estão cansadas, porém agora, diante de uma situação como essa, a gente pode ter, de repente, uma escalada das tensões novamente? Você reenergiza, né? Imagina se alguém aí amanhã comete um atentado contra o Stephen Bannon, que é o cara, um guru de uma direita mais exaltada americana. É óbvio que você energiza os seus apoiadores, porque vem teoria da conspiração, vem acusação, vem um ímpeto de revanche. Então, eu acho sim que as alas mais extremadas, mais nacionalistas, as alas mais dedicadas a uma campanha de reincorporar, a própria ideia de reincorporar a Ucrânia ao território russo, né? Essas alas, evidentemente, elas saem mais fortalecidas. Acho que as pessoas às vezes esquecem, a gente estava até falando que hoje seria 31 anos da independência ucraniana, as pessoas na verdade esquecem que a independência da Ucrânia, ela aconteceu na primeira vez, não foi agora, foi na época da Primeira Guerra Mundial. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia, ela se declarou uma república dentro da Rússia, quando já tinha acabado a questão monárquica, e aí a Ucrânia, aproveitando toda aquela questão dos bolcheviques, a Ucrânia fez um acordo com as potências centrais, no caso a Alemanha Imperial, né, e de conseguir a sua independência. Então a Ucrânia se tornou independente, na verdade, foi 17 ou foi 18? Acho que foi em 1918. Inclusive a Rússia reconheceu isso no Tratado de Brest-Litovsk, né, que é um tratado muito famoso de paz entre a Rússia
e a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia capitulou, ela não tinha condições mais de manter a guerra, e foi daí que veio a Revolução Comunista. E aí, em 1919, os comunistas, eles retomaram a Ucrânia para dentro do território russo, colocando a Ucrânia como república original da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí agora, em 1991, é que a Ucrânia ela foi passada e aprovada no Parlamento Soviético o ato de declaração de independência da Ucrânia. Então não foi exatamente uma luta, foi um ato de declaração, porque todas as repúblicas que seriam da época, que eram independentes ao tempo da Constituição da União Soviética, teriam recuperado a sua independência. Então é óbvio que isso inflama bastante. Uhum. Tem inclusive uma pergunta aqui no Twitter, do Hiroshi Ozaki, no chat, desculpa. A Isa só olha Twitter no dia a dia dela. Sempre. Ela é a rainha do Twitter. Todas as notícias estão influência, viu, aqui? Não, Twitter eu tô vendo os rios da Débora, viu? Não, a gente consegue se atualizar em tempo real no Twitter, né? Mas no nosso chat, você também pode fazer perguntas no nosso chat do portal e também no YouTube. O Hiroshi Ozaki, ele faz uma observação. Não existe a possibilidade da Rússia simplesmente querer uma guerra mais lenta, além da guerra militar, ter uma guerra paralela ali, parece ser vantagem para os russos. Seria vantajoso mesmo ficar gastando mas isso já é feito, né? Por exemplo, o que eles fizeram naquela Donetsk, né? Ali na regiãozinha separatista. Desde ali da Primeira Guerra da Crimeia, eles vêm fomentando o separatismo. Por quê? Porque é cômodo de dizer que são as minorias da região, a população local, que está lutando para escapar de um governo ucraniano que os russos tentam pintar como autoritário, antidemocrático, blá, blá, blá. Tá certo, o governo ucraniano, ao contrário do que se tenta pintar, não é aquela cocada, não é exatamente um governo democrático, liberal de pensamento, mas para o histórico da região é relativamente mais liberal, mais democrático. E, obviamente, para o Ocidente entrou naquela coisa, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, efetivamente, para a Rússia pode ser interessante em deixar ali em algumas regiões da Ucrânia fomentar essa questão de separatismo para manter a Ucrânia desestabilizada. Mas do ponto de vista de encerrar a guerra com as regiões separatistas que ela já reconheceu e a Crimeia, e sim, isso para a Rússia é mais importante terminar logo, mas deixar o resto da Ucrânia desestabilizada, fomentando separatismo, nacionalistas russos, sim, é uma boa estratégia de longo prazo, com toda certeza, porque além de ser mais barato, fica parecendo que é uma demanda interna do povo ucraniano que torna muito mais difícil a narrativa ocidental de dizer que aquilo ali é uma intervenção russa. Inclusive, Manuel, hoje a gente está falando aí desses 6 meses do início, né, do conflito, porém a Ucrânia hoje comemora 31 anos da independência da antiga União Soviética. O Zelensky, inclusive, ele acabou fazendo um vídeo, né, a gente até rodou agora há pouco, enquanto você estava falando aí, imagens desse vídeo, no qual ele fala dos 6 meses e ele fala também aí especificamente desses 31 anos de independência da Ucrânia, do restante, né, da antiga União Soviética. Ele falou que isso traz um peso para que eles nunca desistam da liberdade. Esse discurso aí foi gravado, divulgado aí nesse dia, né? Vamos dizer assim, importante para eles, ucranianos. Ele disse que não via aí, nesse vídeo, na hora que ele gravou, ele disse que a Ucrânia não mais via o fim da guerra, com os combates cessando, né? Com Kiev finalmente tomando conta ali em vários locais, e falou exatamente como a Isa trouxe agora há pouco, né? Que se vê até vitorioso diante disso. Quão importante né? Num dia como hoje, para os ucranianos, realmente, essa independência, a gente sabe da questão da antiga União Soviética, o quão importante foi, mas esse conflito todo começou por conta, justamente, de uma sinalização de querer aderir a entrar na OTAN, né? Isso incomodou muito o Putin. Como que você avalia exatamente essa questão da Ucrânia, né? Será que a Ucrânia vai conseguir o que ela queria desde o início? O Zelensky ele já falou em entrevistas recentemente, nos últimos meses, que ele sabe que não dá para a Ucrânia entrar na OTAN, que se ele tentar fazer isso vai ser pior, ele vai ter cada vez mais conflito, vai ser sempre uma situação preocupante. Então, a realidade dos fatos, ela sempre se impõe, a gente pode querer as coisas, uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você tem. Que é engraçado, né, na faculdade de Direito, no primeiro semestre, quando você vai fazer introdução ao estudo de Direito, eles são muito claros que o direito é a ciência do dever ser. Ele diz como as coisas deveriam ser. Só que a guerra é a ciência das coisas como elas são. Então, o que a Rússia é um poder militar muito superior, e se a Ucrânia ficar tentando entrar na OTAN, a Rússia vai invadir. Então, eles já entenderam que não vão conseguir entrar na OTAN. O que eles querem é tentar insistir para entrar na União Europeia. Só que, na prática,
Se eles entram na União Europeia e são agredidos pela Rússia, a União Europeia tem que entrar em guerra com a Rússia. A União Europeia entra em guerra com a Rússia, vários membros da União Europeia são da OTAN, então acaba arrastando a OTAN. Então também vai ser difícil para a Ucrânia conseguir entrar na União Europeia. Então existe aí muita questão de retórica, vamos colocar a Ucrânia, a Europa, blá, blá, blá. Tá, mas na hora do vamos ver, a Alemanha, a França, eles têm disposição de efetivamente entrar em conflito militar com a potência nuclear como é a Rússia? Eu acho difícil, por mais que eles considerem a Ucrânia parte da Europa. A Débora, acho que tem uma pergunta também sobre este assunto, né, Débora? Vamos lá. Depois a gente muda a pauta aqui. Bom dia para você, Manuel. Não dá para poder a gente também, né, deixar de falar sobre essa relação agora da Rússia com a Coreia do Norte. O Putin já falou agora recente, inclusive, né, não tem muito tempo, de que vai estreitar, realmente vai expandir as relações com a Coreia do Norte, buscando ali também um apoio tático. E eu queria entender, na tua visão, o que isso pode oferecer de risco ao continente, com essa relação aí sendo um pouco, né, estreitando os laços aí com a Coreia do Norte que sempre foi vista ali com uma certa cautela. É claro que isso já sinaliza um isolamento ainda maior da Rússia, né, da Europa, isso já é um feito, é um reflexo, mas e a expansão? Como que você vê a expansão dessa relação entre Rússia e Coreia do Norte? Vamos lá. Em primeiro lugar, qual o tamanho da economia da Coreia do Norte? Estou olhando aqui, né? O PIB da Coreia do Norte dá uma média salarial de $47 por mês. Isso dá metade do salário mínimo brasileiro, tá? Isso se esse número estiver atualizado, se a Coreia não estiver mais pobre ainda. Então, o que a Rússia vai ganhar da Coreia do Norte? É proveito econômico? Não, zero. Mas o que ela ganha? A Coreia do Norte está tentando construir a sua bomba atômica para ficar ameaçando os Estados Unidos. Então, quando a Rússia se aproxima da Coreia do Norte, gera o temor no Ocidente de quê? De que a Rússia vai compartilhar tecnologia militar, tecnologia de míssil, tecnologia de satélite, e vai criar aí mais uma pedra no sapato dos Estados Unidos, que vai ser um país que já tem a capacidade nuclear, já tem mísseis de longo alcance como a Coreia do Norte. Falta apenas ter certeza se eles têm ou não têm a bomba atômica, mas capacidade nuclear e a capacidade balística eles têm. E com essa tecnologia que os russos poderiam prover para eles, eles poderiam se tornar uma ameaça crível aos Estados Unidos. Então, quando a Rússia faz isso, ela cria mais um problema, ela divide mais ainda a atenção dos Estados Unidos com mais problemas e aumenta os custos de segurança dos Estados Unidos. Então, é coisa de juvenil, né? Que foi o Biden, embora ele seja um senhor de muita idade, mas foi muito juvenil de achar que a Rússia ia aceitar calada toda essa situação dos Estados Unidos tentarem forçar a OTAN na porta do território russo. Então, era óbvio que em algum momento a Rússia ia aumentar a cooperação com a Coreia do Norte, com o Irã e com outros países, eventualmente, que sejam inimigos dos Estados Unidos, como aumentar ainda mais a cooperação com Cuba. Não faz nem muitos anos atrás, a Rússia vendeu os AK-47 Kalashnikov, né, os fuzis, para a Venezuela. Então, a Venezuela hoje tem muito mais fuzis, o exército venezuelano, do que o exército brasileiro, com uma população muito maior. Por quê? Porque os russos foram lá e fizeram a venda, facilitada para o Maduro. Então, é óbvio que isso iria acontecer. Esse aprofundamento ele vai ser basicamente no campo, deve ser basicamente no campo de cooperação militar e vai sim impor muitos custos aos Estados Unidos de tempo, de atenção, de dinheiro e de medo, né? Que é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes não pensam, mas o medo é muito paralisante. Eu me lembro, Débora, quando ainda morava em Fortaleza, tinham me perguntando se eu queria aplicar para um emprego, isso 2012, 2013, em Erbil, no Iraque, tá? Que é como se fosse a cidade mais rica do Kurdistão iraquiano. Eu disse, vou. O salário na época era uns 22, 24 mil dólares. Acabou não dando certa vaga por outros motivos. Aí eu lembro que eu tinha uma namorada na época que ela ficou, pá, você não tem que ir, você não é pra ir, porque lá é perigoso, perigoso. Aí eu peguei a estatística. Tinha mais mortes por 100 mil habitantes em Fortaleza e mais assaltos do que em Erbil, no Iraque. Só que o medo, o terrorismo, o fato de as pessoas verem os atentados, aquilo gera muito receio. Então, por mais que a Coreia do Norte nunca mande um míssil dos Estados Unidos, o fato dela ter essa capacidade, o fato de ter a cooperação militar com os russos, vai ser um fator de nervosismo e preocupação para a sociedade americana. E isso é um fator de desestabilização. Então, é óbvio que a Rússia vai fazer isso. Então, juvenil Biden de achar que não ia ter uma consequência como essa. Muito juvenil. Bom, vamos lá. Emanuel, eu queria mudar de assunto. Na verdade, eu queria trazer aqui um outro tema, né? Mais cedo até a gente trouxe a informação de um IPCA menor, né? Baixando aí dos 2 dígitos, na verdade. Estava achando que já ia ser o Alexandre de Moraes agora. Oi? Achei que era o Alexandre de Moraes agora. Por quê? Não, o que a gente estava falando da operação mais cedo. Não, eu vou entrar na questão política, mas é o seguinte. A gente viu uma deflação, né? Hoje sendo apontada, e isso me fez lembrar que eu vou até te perguntar depois a sua opinião sobre as entrevistas
entrevistas que estão acontecendo com os candidatos, né? Mas ontem a gente até repercutiu um pouco da entrevista do presidente Jair Bolsonaro, no qual, né, ali naquelas perguntas que foram feitas para ele, ele usou até de argumento, quando foi falado assim, você não cumpriu as promessas de 2018, que era baixar a inflação, o dólar, enfim, ele falou da guerra, usou o conflito, né, como uma situação que tem acontecido uma pressão inflacionária mundial. Ele também trouxe ali alguns outros pontos em relação, além da guerra, a pandemia, enfim, várias outras coisas, e ele falou, né, que o Brasil estava indo bem, que o Brasil tem essa deflação, que nós estamos gerando mais empregos, é o menor, segundo o IBGE mesmo, a menor taxa de desemprego desde 2015. E aí, até ontem eu perguntei isso para o Cabral, né? Isso é fato realmente, você como economista, ou é promessa de campanha? No teu caso, eu vou te perguntar, né, se você realmente acredita que essa questão toda, né, uma diminuição agora da inflação, nesses meses especificamente, pode acabar ajudando e favorecendo o presidente Jair Bolsonaro nesta reta final da campanha? Eu vou te falar assim uma coisa, existe para mim uma diferença muito clara entre palavras, fatos e acontecimentos. Então, por exemplo, eu jamais votaria no PCO para candidato à presidência, quem quer que seja, porque eu tenho oposição a várias coisas que eles defendem. Mas veja que o PCO, no conteúdo programático deles, eles defendem direito a armas e defendem liberdade de expressão. Inclusive, o PCO teve também aí, sofreu aí com esses inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou confiar ou não confiaria, por exemplo, que o PCO defenderia esses dois direitos? Confiaria, porque os atos mostram isso. Jamais votaria neles pelas outras coisas. Então, em relação ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes, vou fazer uma analogia com o PCO. Confio no que eles falam, no que aconteceu. Quando começou o mandato, passaram a reforma da Previdência. O Brasil diminuiu o número de gasto no percentual do PIB com os servidores públicos, está no menor índice, né? Era 4, alguma coisa, agora está 3 e um pouquinho. Quer dizer, tem uma reforma administrativa silenciosa acontecendo no Brasil, que ela decorre do fato de que você vai tendo cada vez mais digitalização. Quando começou o mandato, o secretário da digitalização era o Paulo Webel, que o cara é um fenômeno. Ele trouxe, eu não me recordo bem se foi o WeWork, um outro startup dessa que ele trouxe para o Brasil na época. Além disso, ele ainda foi o secretário de administração aqui na Prefeitura de São Paulo, no primeiro mandato do Dória, também foi muito bem avaliado, e promoveu uma forte digitalização de serviços públicos que continuou depois. Então, eu estou falando de palavras do Bolsonaro ou de fatos? Diminuiu a dívida pública vinha diminuindo até o Covid, disparou no Covid, já caiu de novo, caiu fortemente. Todo mundo está vendo a trajetória de redução da dívida pública, estava em 90 e pouco % do PIB, está agora em 70 e tanto, 78 ou coisa assim. Você vê que as estatais voltaram a dar lucro, as estatais eram todas deficitárias, os Correios eram um déficit gigante. Esse lucro da Petrobras aí entrando até por rol do maior... Vamos pular o lucro da Petrobras, porque a Petrobras é um monopólio. Você pode explicar pelo monopólio, pode explicar pela subida do preço da gasolina no mercado nacional. Fala dos Correios. Fala dos Correios. Os Correios no Brasil são um símbolo, tinham se tornado, né? Nos últimos anos, um símbolo de ineficiência, desvio de dinheiro, entrega atrasada, pacote perdido, é uma sucessão de piada. Basta entrar no grupo de WhatsApp e pegar as mensagens de 2017, 2016, tem piada com os Correios. Os Correios esse ano estão lucrando bilhões de reais. Bilhões de reais. Tá? Então, eu não vou julgar pelo que a pessoa fala, eu quero julgar pelo que ela faz, porque acho que é o Ralph Waldo Emerson, né? Ele falava assim, desculpa, eu não consigo ouvir o que você fala por causa do som, das suas atitudes, né? Então, se eu tenho que avaliar fatos. Então, o fato é muito concreto. A economia vinha melhorando bastante, as reformas vinham acontecendo, as coisas estavam melhorando, o dólar vinha caindo, estava tudo acontecendo. Até que aconteceu a Covid e depois a guerra da Ucrânia. Eu não tenho como dizer se o governo dele ia ter sido uma cocada absoluta se não tivesse acontecido isso. Mas que vinha bem antes, vinha. Tudo bem que o parâmetro de comparação era a Dilma, né? Então não é exatamente um parâmetro fantástico de comparação, mas vinha melhor. E o que a gente percebeu é que a dívida pública, mesmo depois do Covid, do gasto excepcional, a dívida está caindo, as estatais continuam lucrando e o governo tem feito desoneração. Há quanto tempo no Brasil a gente não vê diminuição da carga tributária? Então essa redução do IPI para não sei quantos itens e produtos é muito boa. As pessoas não entendem, porque não é explicado para elas da maneira que deveria ser explicado, que o IPI é uma desgraça. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Você tem um imposto que é uma desgraça, é o IPI. Por que o IPI é uma desgraça? Porque como é que eu vou pegar um país que a indústria está diminuindo cada ano,
e eu vou tributar produtos industriais. Eu devia tirar toda a tributação da indústria, porque o emprego industrial é o que paga melhor, é o que gera mais pesquisa e desenvolvimento e é o que gera mais efeitos e externalidades na cadeia. Então, por exemplo, vamos lá, vamos aproveitar, já que está falando de política. Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Por que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi na década de 80 e 90 e até hoje é relativamente forte? Mas por que ele era tão forte no passado? Porque essas pessoas tinham um salário bom. Essas pessoas, elas tinham um treinamento alto que permitia a elas se politizarem, permitia a elas dar um padrão de vida para a família, permitia essas pessoas comprarem. Isso faz com que você veja aqui o ABC de São Paulo, tem os maiores IDHs do Brasil. São Caetano do Sul, se eu não me engano, é o maior IDH do Brasil. Então, assim, o que eu posso dizer disso? O IPI é uma desgraça. O IPI é uma desgraça, porque o IPI penaliza proporcionalmente muito mais os mais pobres que os ricos. Por quê? Porque o cara rico, ele vai lá, ele pega um voo, ele vai para Nova York, ele vai para Paris, ele vai para Frankfurt, ele vai para Shanghai, e ele compra todas as coisas eletrônicas que ele quer e volta para o Brasil. Agora o pobre coitado, que ele tem lá 2 salários mínimos, ele vai pagar 60% de carga tributária na televisão. Qual o sentido que tem nisso? Qual o sentido que tem nisso? Aí a televisão acaba não sendo produzida no Brasil porque fica caro, o cara tem que importar, o cara não consome, a maior parte do dinheiro dele vai para imposto. Pô, isso não faz sentido. Então, esse governo está diminuindo o IPI, para mim isso é sensacional. As pessoas não conseguem ver que se você zerar o IPI, você tivesse um ICMS baixo de verdade, você aumentasse o imposto de renda, você ressuscitava a indústria nacional. Por quê? Porque você tem 215 milhões de pessoas para consumir. Então, é óbvio que não existe uma pessoa que, podendo montar uma indústria no Brasil para vender para 215 milhões de pessoas, não faria. Mas por que eu vou fazer isso se eu não vou conseguir competir com o importado? Isso não faz o menor sentido. E não é que eu não posso competir porque eu não sou competente, é porque o imposto faz uma distorção. Então você me pergunta do governo, eu acho que tem medidas excelentes. Se é o melhor governo do mundo, não é. Não é. O Brasil nunca teve o melhor governo do mundo. Então, o Brasil tem azar. A minha pergunta especificamente é o seguinte, será que isso pode beneficiá-lo? Porque a gente vê que o pagamento do Auxílio Brasil está caindo agora. Sim. Isso, ele já melhorou um pouco diminuiu a distância pro Lula. A distância do Lula, principalmente em alguns outros estados, Paraná, até que a gente está se é que a pesquisa está correta, né? Porque eu lembro que nas eleições passadas, eles colocava a foto de uma política ali e colocava a foto da Gisele Bündchen, dizendo fulana de tal, segundo o Datafolha, né? Então, assim, não dá para confiar. Por exemplo, o Zema, quando abriu a urna, estava com 20 pontos a mais do que a pesquisa de poucos dias antes. Então dá para confiar? Não sei. Eu vou falar uma coisa aqui, vai gerar polêmica. Mas outro dia, eu adoro ouvir rádio, né? Eu sou das antigas. Eu venho pra cá todo dia, já venho ouvindo rádio. E eu estava ouvindo a entrevista do CEO de um instituto, nem vou citar aqui o nome, de um instituto de pesquisa, que estava dando uma entrevista para falar sobre, né, as regras da pesquisa. E ele trabalhou por campanhas políticas para um determinado partido. Conflitado, lógico que é conflitado. Aí ele falou, não, mas a gente mantém a isenção. Eu, numa posição como aquela, eu jamais dele estaria me expondo, dando essa entrevista, até por sinal, porque ele poderia levar essa confrontada do jornalista que mostrou para ele. Mas vem cá, né? E ele se posicionou ali, mostrando, né? Não, esse ponto tá menor por conta de uma... Ele foi fazendo críticas. Aí o jornalista confrontou, mas você já trabalhou, você já fez marketing para campanhas políticas. Então, assim, essa questão dos institutos de pesquisa, neste momento, na minha opinião, realmente, né, deveria ser um pouco mais isento e não o CEO da empresa, do grande instituto, ter fazendo marketing para políticos. É que no final do dia, nem todo mundo leva a sério. Então, por exemplo, essa semana veio um cliente no escritório, eu disse, não posso te atender. Aí ele, por quê? Porque a pessoa que você está brigando do outro lado foi minha cliente nesse assunto parecido com o seu, e para eu te atender eu preciso de autorização da pessoa. Não, mas você já acabou o contrato com ela. Não, mas porra, e cadê minha reputação? Cadê? Né? Ética, né? Então, aí não se importam. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso. Isso aí é... Não é exclusividade do Brasil, né? Não é. Também, mas é que mas lá nos Estados Unidos é assim... Você pelo menos tem uma pluralidade muito grande de institutos com vários vieses ideológicos. Então você consegue pelo menos fazer uma médiazinha ponderada. Mas Clinton do Trump, a diferença era muito grande. É que assim, na verdade o que acontece nos Estados Unidos é que tem um problema assim. Às vezes, se o cara ganhar um estado por um voto, ele muda o colégio eleitoral, então a previsão de ganho é totalmente diferente. Muda muito. Mas a previsão de voto popular dela para ele foi muito próximo da realidade. O que foi desnivelado foi colégio eleitoral, porque 2, 3 pontos em 2, 3 estados
mudaram completamente a lógica do colégio eleitoral. E os Estados Unidos têm um outro problema, o voto lá é facultativo. Então, como o voto é facultativo, você pode dizer, o cara diz quem ele vai votar, e ele não vai e não vota. Aqui no Brasil, como o voto é obrigatório, deveria ser mais fidedigno. Porque se você faz uma amostragem, todas aquelas pessoas vão votar, você deveria ter o geral, deveria representar o conjuntinho. Lá é mais difícil de representar, porque a maioria das pessoas não vai votar. Lá menos da metade das pessoas votam. Agora no Brasil está acontecendo o fenômeno seguinte. Você é obrigado a votar. A multa é R$ 3,14 ou R$ 3,16. Então, um cara de classe média para cima, no dia da eleição, ele, não vai. Ou então ele vota branco e nulo. Então, a gente está tendo aí, eu não me recordo se foi na eleição do Haddad ou se foi na eleição do Dória, que o branco, nulo e abstenção foi o que teve o maior número de votos, né? Eu não me recordo aqui na Prefeitura de São Paulo, mas é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Então, sobre pesquisa eleitoral, eu acho assim, pouquíssimo confiável. Para mim não é difícil. Inclusive, eu acho que você falou está tudo certo, o Auxílio Brasil aumenta a possibilidade do governo se eleger por uma coisa simples. As pessoas às vezes elas não entendem assim, por que você vota no fulano? Fulano é ladrão. Por que você vota no fulano? Fulano é grosseiro. Por que você vota no fulano? Fulano é o demônio. Por que você vota no fulano? Mil e uma razões. A maioria das pessoas vota com a sensação de prosperidade. Ponto. Se você está se sentindo próspero, você não vê motivo de mudar. Tanto que aí, falando em pesquisa novamente, me lembrou uma outra coisa. É fato, a questão da popularidade do Biden caiu mais quando a inflação subiu por lá, economicamente. E às vezes as pessoas, tem gente aqui no chat agora falando, poxa, mas vocês estão só falando de política? Gente, está totalmente ligada à economia, está totalmente ligada ao impacto de mercado. A gente estava falando de pesquisa e é verdade, é fato isso que você falou. Mas para o pessoal entender, é só uma questão muito simples. Veja só, imagina que amanhã vem, por exemplo, ontem o Ciro Gomes, vou falar abertamente porque eu acho que ele não tem a menor chance de ser eleito. Não vai, ponto. Tem que ter um milagre aí, um hecatombe cósmica para ele passar o Bolsonaro ou Lula. É um fato, não adianta, a gente tem que lidar com o fato. Então ele colocou... bom, eu nem vou falar o que eu ia falar. Não, ele colocou a proposta da lei da ganância. Segundo ele, o sujeito está endividado, ele só pode pagar em juro até o dobro do valor da dívida do principal, né? Coisa assim. Tá certo, legal, ele quer passar essa proposta. Aí você está num país que tem 4, 5 bancos, tem um monte de startup aí, instituição financeira, mas cada vez mais a gente vê o valor delas caindo de mercado, ela quebrando, ficando sem dinheiro, mas tem 4, 5 bancões no Brasil, ponto. Por que o bancão vai emprestar dinheiro para as pessoas, certo? Considerando a taxa de inadimplência, se o bancão não vai recuperar juros e o bancão pode aplicar isso, por exemplo, tipo da dívida pública que ele vai receber sem erro. Por que ele não vai só tacar o dinheiro no mercado de ações? Que a possibilidade de dar certo é grande, dependendo da empresa e dos fundamentos. Então, quando ele vem com uma proposta dessa, as pessoas falam, estão discutindo política. Elege o cara para você ver o que vai acontecer com a taxa de juros amanhã. Elege ele para você ver o que vai acontecer com essa proibição. Elege para ver se você vai conseguir dinheiro emprestado para comprar o carro. Elege para você ver para quanto é que vai a inflação no ano que vem. Você é contra o cara? Não, eu não sou contra o cara, eu sou contra essa ideia. Eu queria juros civilizados? Queria. Como é que você faz juros civilizados? Você diminui o compulsório, você facilita a obtenção de carta patente, você abre concorrência para banco estrangeiro entrar no Brasil. Aí você aumenta o número de bancos, você aumenta a concorrência e diminui a taxa de juros. Mas não eu vou dar uma canetada limitando quanto eles podem cobrar. A última canetada que você deu no Brasil para limitar o que podia cobrar foi a canetada da Dilma no setor elétrico, a gente viu o que aconteceu. Quebrou um monte de termoelétrico, o preço da energia disparou que nunca mais voltou, foram 30 e tantos bilhões de reais para o Tesouro Nacional pagar, que acho que até hoje tem acréscimo na conta de energia, que vai acabar agora. Então, o que adianta a canetada? Canetada não resolve nada. Se canetada resolvesse alguma coisa, pessoal, não tinha um político... A Argentina estava bem. Não é isso, é que não tinha um político... Congelou o preço, não tinha um político que não salvasse o mundo. Não tinha um político que não salvasse o mundo. Ou vocês acham o seguinte, vocês acham que a Dilma queria quebrar o país? Não quer. Ela pode não ter habilidade, mas você acha que ela tinha no coração dela, vou ferrar a vida de vocês? Lógico que não tinha. Quando ela deu a canetada, ela achou que ia fazer uma coisa boa. Vou segurar o preço aqui, né? O pessoal vai pagar menos. Tudo bem, podia ter interesse eleitoral, mas você não pode achar que todos eles vão fazer isso. Tem maldade no coração, não tem. Eu acredito piamente que ela queria fazer uma coisa boa. Só que não usou a inteligência disponível a ela dos assessores de economia para dizer para ela, isso aqui vai dar problema. Mas eu acredito piamente que ela tinha boas intenções. Não consigo imaginar que ela faria isso com a maldade do coração, pensando assim com o diabinho aqui, né? Vou ferrar o Brasil. Não consigo acreditar nisso. Pelo contrário, acho que ela queria fazer coisa boa. Mas
A intenção, como se diz, né, o inferno está cheio, você tem que fazer a coisa pensada. Então você tem que olhar a questão da política, não é porque vai discutir política, não, é o impacto na tua carteira de investimento. É um impacto no poder de compra do teu dinheiro, é um impacto no dólar, é um impacto no que você pode comprar de comida, é um impacto no que é a matriz econômica brasileira. Isso faz toda a diferença, infelizmente. Se não, era maravilha, cada um tocava a sua vida e dá tudo certo. Emanuel, deixa eu só trazer aqui um tema de mercado, né? Tem bastante gente aqui perguntando, deixa eu ir com a Débora. Então, Débora, o que está acontecendo com o Magazine Luiza? É a maior pergunta aqui no chat. Disparada, né? Tá saindo muitíssimo bem, inclusive, né, Paula? Melhor alta agora, até agora, nesse momento no índice, mas ó, gente, o Magazine Luiza não é a única, o setor de varejo inteiro sobe. Aliás, né, pegando carona nas lojas americanas, que teve essa mudança, inclusive, de governança, a gente, aliás, vai repercutir isso daqui a pouquinho também, né, com o Emanuel, e aí, desde então, a Amer 3 vem subindo bastante, esperava ser uma realização, hoje até, né, no início ali do pregão, tentou realizar um pouco, mas no final segue a Amer 3 agora subindo 7,41%. O Magazine Luiza sobe 10%, e aí a gente também não pode desconsiderar, Paula, a entrada do investidor estrangeiro, né? Existe uma aversão ao risco lá fora, com toda essa expectativa pelo Powell na sexta-feira, e aí isso abre, né, a oportunidade para algumas pinchistas aqui no Brasil, e aí, no final das contas, a gente tem visto essa disparada, tanto de Magazine Luiza, como de Natura, Amer 3 subindo 7,14%, Via 6,42%, ou seja, desde o início do pregão, a gente tem visto o setor de varejo disparando muito bem. Não dá para desconsiderar nessa conta a entrada do investidor estrangeiro, viu, Paula? Posso já repercutir com o Emanuel essa questão? Claro, fica à vontade. Por favor, porque a gente, né, viu essa questão da governança, a mudança dessa governança, eu queria entender os reflexos que isso tem nas empresas. Sempre quando tem essas mudanças, isso reflete muito. Nessa semana, né, foi a Americanas anunciando o Sérgio Rial, que era do Santander, vai assumir o comando da empresa no ano que vem, Emanuel. Isso foi muito bem recebido pelo mercado, né, fez preço no ativo, inclusive, a Americanas só no primeiro dia, né, depois da notícia, subiu aí bilhões de valor de mercado, 2 bilhões, ou seja, uma alta bem significativa, mais de 42% só nessa semana. O mercado viu com bons olhos essa mudança, na sua opinião, e qual que vai ser o reflexo disso, né, nos próximos dias, nas mudanças corporativas? Você acredita numa boa mudança realmente em Amer 3? Eu sou da época que tinha Lobras, Mapping. Você vai revelar sua idade? Eu não sei, eu não tenho essa idade. Mesbla. A Débora não tem idade pra Mesbla, não. Não, a Débora não. Débora gente, eu era criancinha, mas eu fui com minha avó. Eu já fui ela fez assim com a mão. Eu era... O que você entendeu, Emanuel? Criancinha. Eu era menor do que eu sou hoje. Eu ia dizer que você ela não não tá cresceu muito, mostrando não. que ela tá em cima de uma bancada, né? De uns 50 centímetros. E ela tá usando um tênis com amortecedor desse tamanho. Ela ainda continua adulta. O amortecedor dela é maior que a minha mão. Ela aqui, era pra poder dar uma vantagem Emanuel, aqui, gente. Ela era criancinha, hoje ela é adulta. Olha pra mim. Hoje ela é pré-adolescente. Assim, ó. Eu era menor do que eu sou hoje. Só dessa mão aí, Débora. Vamos lá, Débora. Primeira coisa que é assim, as pessoas colocar uma coisa muito clara. Tá tendo um rally de varejo. Mas é óbvio que vai ter um rally de varejo. Auxílio emergencial. É R$600 na mão aí de 20 milhões de pessoas. Esse dinheiro não vai virar só comida. Esse dinheiro vai virar compra. Esse dinheiro vai virar uma televisãozinha, vai virar um rádiozinho, vai virar um financiamento. E tem outra, né? O Auxílio Brasil está permitindo você fazer o consignado. Então vai virar aí uma geladeira, vai virar um fogão, vai virar compras. Então não é só comida, tá? Então isso tem que ser muito claro. Então o varejo vai se beneficiar. Como o varejo se beneficiou muito quando o Bolsa Família foi criado, quando houve a fusão dos programas do governo federal, o Bolsa Família foi aumentado. Lógico que o varejo se beneficiou. Cidadezinhas do interior, principalmente no Nordeste, ressuscitou o comércio daquelas regiões. O que era o comércio daquelas regiões? Sobreviviam essas regiões mais pobres unicamente com um negocinho chamado assistência rural. Para quem não sabe, no Brasil a pessoa prova que ela foi agricultora lavradora por tantos anos, ela tem direito a uma aposentadoria de salário mínimo. Essa assistência, quem paga é assistência social. A maioria das pessoas nem sabe que tem isso. Pensa que é só a Previdência, não, assistência social. Então, esse dinheiro, ele movimentou por muito tempo boa parte da economia de municípios pobres, principalmente no interior do Norte e Nordeste. E depois veio o Bolsa Família, também deu uma agitada, melhorou bastante. Foi uma época que várias dessas pessoas pararam de trabalhar na lavoura, por quê? Porque elas já tinham o suficiente na renda familiar, então para trabalhar na lavoura elas tinham que ganhar mais, porque depois que você atende suas necessidades básicas, você não trabalha mais pelo mesmo valor hora, você tem que dar um salto. E isso foi super positivo para a economia dessas regiões. Como o auxílio emergencial também vai ser positivo. O que a gente precisa tomar cuidado só é a maneira como isso é feito,
porque na pandemia isso ajudou a estimular a inflação. Então, obviamente, você dando um auxílio que não é tão alto, mas ainda assim é relevante, você não estimula tanta inflação, mas você estimula o consumo. Então, óbvio que o varejo vai subir. Quanto às americanas, a questão de você levar o real é o seguinte, já que todo mundo fala de ESG, né? ESG. O G é a governança corporativa, que é o que se fala menos, mas no final do dia é o mais importante, porque sem governança corporativa você não banca o E e não banca o S. Porque você precisa ter uma empresa voltada a gerar lucro, você precisa ter uma empresa voltada ao interesse dos acionistas, senão ela quebra. E se ela quebra, ela não banca suas práticas sociais e ambientais. O que acontece nas lojas americanas? Estava 20 anos com o mesmo CEO. Ele era ruim? Não estou dizendo isso. Nem vou dizer que ele era bom nem que era ruim. Contudo, qual é a visão de mercado? Se você tem uma empresa em que o CEO tem uma dificuldade de ser mudado, não é que ele não mude, ele pode ficar 20 anos, Jack Welch. Mas porque é fácil mudá-lo, mas é melhor não mudar. Mas se você tem uma empresa em que você sabe em que a gestão, a administração, ela não pode ser mudada, que ela sofre o que a gente chama, o termo é técnico, entrenchment, né? Então, que aquela gestão ela não muda, é óbvio que o mercado dá um desconto naquela empresa. Porque o fato da gestão poder ser mudada com facilidade faz com que a gestão se esforce mais e mais e mais para atingir mais resultados. Então, o real vindo para as lojas americanas, ele tem 3 coisas. Primeiro, você dá uma chacoalhada na governança corporativa, que permite que haja mudança. Então, se você mudou agora, para mudar do real, que não tem identificação com a companhia para o próximo, não vai ser tão difícil quanto foi a mudança do anterior. Então, isso significa que o real tem que mostrar serviço para manter o cargo, e isso é precificado pelo mercado. Segundo ponto, ele fez um trabalho forte no Santander, as pessoas reconhecem isso. Ele estava mantendo o Santander ali nas cabeças dos bancos brasileiros. E o terceiro ponto, evidentemente, é que nós estamos nesse momento de um rally de varejo e que foi precipitado agora com essa vinda do real, precipitou os ganhos que viriam com o Auxílio Brasil. Então você tem triplos fatores aí para justificar o rally de varejo, principalmente o rally das americanas. Tá certo. Emanuel, eu vou fazer aqui agora uma pergunta ao vivo. Opa. Só para te deixar sem resposta. Toda semana? Bora. Bora, tem muito assunto, gente. Pessoal aqui no chat, ó, tinha mais pergunta aqui no chat today. Gente, eu convido ele para vir fixo toda semana. Ele fica me enrolando, então agora por isso que eu fiz essa pergunta. Na verdade Não tem saída. Promessa é dívida, olha, faz promessa. Ah, não fica vermelho, hein? Ficar vermelho não é muito difícil, né? Não é, tem mais perguntas, mas nosso tempo já estourou. Quero agradecer, tá muito obrigada. É que a conversa flui, né, Emanuel? Se a gente deixasse aqui, a gente ficaria 3 horas. A gente tem que tomar cuidado para não expressar muita opinião, porque no Brasil virou crime de opinião. De repente o ministro Supremo manda prender nós 3 esse era aqui o tema amanhã. da minha próxima pergunta, mas eu não tenho tempo. Já estão me gritando aqui que eu não tenho mais tempo. Era o meu tema da próxima pergunta. Fica pro próximo programa. Próximo programa. Obrigada, Emanuel. Obrigado a vocês, sempre um meninas. prazer. Obrigada. É isso aí, gente.